Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas, os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Canal Servir e Amar Estudos Espíritas. Inscreva-se e ajude-nos a levar os ensinamentos de Jesus sob a visão espírita a todos os corações necessitados. Doutrina espírita, consoladora e confortadora, sempre nos proporcionando a consolação e a harmonia que tanto buscamos. Ajude-nos a fazer um mundo melhor. E nada melhor do que começarmos fazendo a oração para que nós possamos iniciar, então, a nossa conversa. Senhor, fonte de amor e sabedoria, abençoa os trabalhadores espíritas que se dedicam à nobre missão de divulgar tua doutrina e auxiliar a humanidade. Inspira-nos a perseverar com fé e dedicação, mesmo diante dos desafios. Que possamos ser instrumentos de tua luz, levando consolo aos corações aflitos e esclarecimento aos que buscam a verdade. Guia nossas ações para que sejam sempre pautadas pelo amor e pela humildade, e que a tua orientação nos conduza no cumprimento dessa sagrada tarefa. Em teu nome, Jesus, buscamos força e inspiração, que assim seja. E nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna. E hoje nós vamos ver a lição de número 48, que tem por título Dinheiro e Atitude. Palavras de Vida Eterna, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel ao nosso Francisco Cândido Xavier. Este livro, que é considerado um dos mais importantes das obras complementares da doutrina espírita, sempre trazendo-nos, em forma de pão diário, as palavras tão confortadoras que vêm como medicação do nosso dia a dia, auxiliando-nos nas nossas aflições e nas nossas dificuldades. Que Jesus seja o nosso companheiro de todas as horas. Dinheiro e atitude. Emmanuel, então, retira da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, o versículo 10, que diz assim: porque a paixão de dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. Repetindo mais ainda pausado, porque a paixão do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. Não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Todo aquele que aprisiona o dinheiro, todo aquele que se deixa dominar pela moeda hoje corrente, acaba por ele sendo dominado, ou por ela, a moeda. O dinheiro é uma necessidade material. A moeda, a parte financeira, faz parte da nossa existência. Todos nós precisamos lidar com nossos ganhos, com as nossas despesas, com as nossas necessidades. E devemos ainda usar o benefício da caridade, do auxílio e do amparo. Todo aquele materialista, egoísta, cúpido, todo aquele que se
vive aprisionando e segurando o dinheiro como se ele fosse a sua salvação, como se fosse ele a razão da sua existência, acaba sendo dominado pelo poder do dinheiro. Essa cobiça, assim como o dinheiro facilita muitas coisas, assim como o dinheiro proporciona muitas alegrias, conquistas, realizações, o dinheiro também é a causa de muitos males, desperdícios, exageros, vícios, mazelas, onde as criaturas deixam-se sucumbir, porque abrem mão das conquistas espirituais, abrem mão dos benefícios de serem usufrutuário dos bens divinos para se deixar encarcerar pelo dinheiro, muitas vezes com o receio de que amanhã ele poderá lhes faltar, esquecendo-se de que Deus, o Pai Todo-Poderoso, sabe e conhece todas as nossas necessidades. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo, converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Sim, bênção da vida no sentido de que nós, espíritos, precisamos avançar moral e espiritualmente. E a oportunidade bendita da reencarnação é exatamente para que nós aprendamos a lidar com as coisas da matéria, com as coisas temporárias, com as coisas passageiras. Se nós estamos dando a elas a importância temporária e passageira, como é a nossa existência, a nossa reencarnação, ou estamos agarrando-nos a ela como se isso fosse útil e necessário, muitas vezes primordial no nosso mundo espiritual. Então, como ele fala, qual sangue no corpo converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. O dinheiro passa a dominar. O dinheiro, ele acaba derrotando as virtudes, as conquistas morais, os sentimentos mais nobres, porque facilita muito a corrupção, a imoralidade, a drogadição e muitas vezes faz com que nós não aprendamos a discernir a falsidade, o desequilíbrio dentro da nossa existência terrena. Deforma, por isso mesmo, os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. O dinheiro em movimento facilita a vida, cria empregos, ajuda na educação, converte-se em ocupação diária, movimentando pesquisas, segurança, trazendo as conquistas científicas e tecnológicas, mas principalmente oferecendo a todos as condições do trabalho. A lei do trabalho, a lei do progresso, a lei da conservação, entre outras leis morais, estão diretamente ligadas ao comércio, à integração entre todas as nações, entre todos os continentes. E aqui, aquele que simplesmente vai amontoando moedas, vai amontoando dinheiro, cartões, dinheiro no banco, ouro e prata, pouco conhecimento ou quase nenhum tem dos ensinamentos de Jesus, pois o mestre já nos alertava 2023 anos atrás. Ajuntai-vos riquezas que possamos levar no coração ao nosso retorno ao mundo espiritual, e não riquezas que os ladrões, que a traça, que a ferrugem possam consumir. Esses sentimentos contrários ao amor e ao bem vão simplesmente dilapidando as nossas conquistas morais,
Muitos dos nossos irmãos e companheiros, numa vida simples, numa vida humilde, são dignos colaboradores, dão um valor exato à família e à oportunidade de hoje existirem. Basta um pouquinho mais da conquista monetária, basta um pouquinho mais do dinheiro para que comecem a mudar as suas atitudes. Os valores morais, os princípios, os laços de família, as tarefas e o compromisso, a instrução, mas principalmente a dignidade e o caráter acabam indo pelo ralo. Não é o dinheiro. O dinheiro por si só nada pode fazer e não devemos colocar nele a culpa. Não devemos transferir para a moeda a responsabilidade de nossas conquistas, as quais planejamos com antecedência antes de aqui estarmos neste planeta de provas e expiações. Algemado a inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora. E extorquido as lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidade e cegueira de espírito. Mais uma vez, o Evangelho de Jesus nos alentando, mais uma vez, o Evangelho de Jesus trazendo-nos as recomendações, porque muitas vezes, além do verniz das palavras, além, sim, de mostrarmos conhecimento e informação, estamos ali expoliando as viúvas e os órfãos. Estamos retirando das criaturas necessitadas o seu sustento. Talvez tudo o que tem, fruto do trabalho digno, do suor honesto, daqueles pobres em espírito que caminham aqui na busca da paz e da redenção, fazendo as devidas reparações para que possamos reconciliar-nos com a lei divina. E a criatura, os seres, as pessoas, os espíritos em formas hoje encarnados, muitas vezes detentores dos bens materiais, muitas vezes detentores da riqueza, do patrimônio material, ao invés de distribuir, oferecendo segurança, conforto, instrução aos necessitados, auxiliando aos tutelados sob a sua responsabilidade, a pessoa, as criaturas vão ficando tão egoístas e tão orgulhosas, tão apegada ao dinheiro e aos bens materiais, que acabam adquirindo enfermidades físicas que corroem o corpo. Poderíamos associar que o dinheiro está corroendo os sentimentos e sendo transferido para o corpo físico. Todos nós espíritas sabemos que temos espírito, somos espírito, perispírito e o corpo. O corpo tem necessidades básicas e fundamentais para sua manutenção e conservação. O espírito, em sua essência espiritual, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o espírito por si só não pode agir sobre o corpo. Por isso temos este corpo intermediário, chamado muitas vezes de psicossoma, perispírito ou corpo espiritual. Porém, este ainda muitas vezes imune às condições que a prece hoje nos concede, mas que, dominados o corpo pelo dinheiro, se torna como vírus, como bactérias, que vai minando o perispírito, vai corroendo estes sentimentos. O pensamento, a cupidez,
o desejo de possuir, de ter cada vez mais, vão tornando as criaturas frias, parecendo pedras. O coração já não consegue mais compreender a grandeza da existência da vida. E todos nós temos compromissos, todos nós temos responsabilidades. E a maioria das criaturas não compreendem, porque quando tem um desconforto, quando tem uma dor que os incomoda, muitas vezes nessas chamadas doenças espirituais que os olhos físicos não conseguem alcançar, e nem os aparelhos e equipamentos da medicina moderna conseguem detectar, é porque estão intimamente ligados e relacionados à forma como a criatura hoje vive. Dominados por essa questão de ter cada vez mais, de se mostrar, de se exibir. E muitas vezes, para que essas conquistas materiais possam satisfazer o ego dessas criaturas, acabam humilhando, acabam muitas vezes escravizando, acabam tornando muitas vezes penosas e até mesmo insustentável a vida daqueles colocados à sua volta, para assim também reconciliar com a lei divina. Existe uma lei de causa e efeito, existe uma lei de ação e reação. E nós, espíritos, nós somos seres gregários. Todas as criaturas colocadas à nossa volta, todas as criaturas com quem nós estamos caminhando nessa encarnação, é para que nós auxiliemos para sermos auxiliados. Influenciamos e somos influenciados. Ajudamos, mas muito mais recebemos. Quando nós nos apegamos muito às coisas materiais, quando o dinheiro começa a ditar as nossas regras de conduta, quando o dinheiro e as conquistas materiais começam a direcionar o nosso comportamento, é hora de fazermos a devida reflexão. O que eu vou levar para o mundo espiritual? De tudo que hoje tenho, de tudo que eu hoje faço, que eu estou enviando como bagagem ao mundo espiritual? E muitas vezes o corpo físico enfermo, doente, aflito, alquebrado, é o reflexo do nosso apego ao dinheiro, que está ditando as nossas atitudes, os nossos atos, mostrando verdadeiramente o que hoje é importante para cada um de nós. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. Sim, se temos condições hoje, é os infortúnios ocultos que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Converter em amor, converter em caridade, converter em auxílio, converter em esclarecimento, em direcionamento, ofertando vida digna àqueles que caminham conosco. Não em forma de esmola, mas de trabalho. Não em forma de imposição, mas de esclarecimento. O dinheiro pode ser usado como fonte de pesquisas de doenças, de medicamento, o desenvolvimento de alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, sem inseticidas, para que o nosso corpo físico, o instrumento tão necessário para a nossa jornada terrena, possa, sim, sem comprometer-se, cumprir os desígnios divinos da nossa existência. O dinheiro, ele pode ser usado para tornar acessível a vida dos nossos irmãos que ainda se encontram em situações de penúria, que ainda se encontram em situações, muitas vezes, de miséria, não só financeira, não só material,
mas principalmente moral. Sim, todos nós estamos aqui cumprindo os desígnios divinos. Estamos aqui fazendo as devidas reparações para que possamos nos reconciliar com a lei divina. Mas amar ao próximo como a si mesmo é ajudá-lo, é auxiliá-lo em suas necessidades, quais forem elas, mas principalmente aquelas a quem nós temos condições de ajudar e de auxiliar. É por essa razão que se faz alegria na colher de leite à criança. É por essa razão que se faz alegria na colher de leite à criança desamparada, ou no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Sim, consciência e responsabilidade, sabedoria e comprometimento. Como podemos cumprir os desígnios divinos, sendo que ainda as criaturas não têm, às vezes, o necessário para se alimentar? O corpo físico, que para nós hoje é muito importante como ferramenta, como instrumento, por que não estender aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos, condições salutares e benéficas para que eles também possam cumprir fielmente os desígnios divinos? Estamos todos em reparação? Estamos todos buscando o aprendizado? Então, nada melhor do que ofertar condições dignas às criaturas. Muitas vezes, o medo de faltar, muitas vezes, o medo de ficarmos em uma situação de penúria por causa da perda, leva a criatura verdadeiramente a perder a razão da sua existência. O que o Cristo nos disse? Aquele que muitas vezes, que adianta ganhar o mundo? O que adianta conquistar o mundo? Ter tudo e perder a paz, perder a alma. Perder a alma no sentido de que, quanto mais nos agarramos às coisas da matéria, quanto mais nos agarramos ao dinheiro e às facilidades terrenas que a corrupção, que o egoísmo, que o orgulho muitas vezes nos proporciona, porque muitas vezes com o dinheiro que possuímos, nós corrompemos os valores morais das criaturas. Usamos o dinheiro para que possamos aurir vantagens, para defender os nossos interesses, induzindo outras criaturas ao erro, induzindo outras criaturas a comerem atos desatinosos, a entrar em situações constrangedoras, simplesmente porque nós nos impomos na condição financeira em que nos encontramos. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de garantia em louvor dos braços que o movimentam. E conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Sim, o grande exemplo para todos nós, aliás, dois grandes exemplos para todos nós, de que forma nós podemos usar o dinheiro. Teresa d'Ávila, de família abastada, Teresa d'Ávila, de família rica, latifundiária, mas sempre preocupada com os funcionários, com os servos ali da sua família, deixa tudo aquilo por não compactuar com a atitude dos seus pais, a forma com que eles tratavam os seus subordinados. Deixa tudo e transforma-se na defensora dos desvalidos, transforma-se no socorro e no auxílio com o seu conhecimento, angariando condições dignas para todos os necessitados. Francisco de Assis, outro exemplo de abnegação, de resignação, de renúncia
e de sacrifício. Sim, muitas vezes a criatura pensa: se eu tivesse dinheiro, se eu recebesse uma herança, se eu ganhasse na loteria, como se os bens materiais, como se o dinheiro pudesse cair do céu. Muitas vezes pedimos com tanta insistência, é porque estamos tratando Deus como um serviçal. Deus não sabe do que somos capazes. Porque se Deus nos desse dinheiro, nós faríamos isto ou aquilo. Porque se nós tivéssemos uma condição financeira melhor, nós poderíamos fazer isto ou fazer aquilo. Será que nós não estamos pensando apenas em aumentar o nosso patrimônio, em tornar a nossa caminhada mais alegre, satisfações e prazeres mais costumazes e ao nosso alcance? Que nós, muitas vezes, estamos restritos exatamente porque não temos acesso a essas situações. O dinheiro corrompe, sim, o dinheiro corrompe e oferece condições para corromper aos outros, porque são os nossos interesses, é a nossa vontade que muitas vezes nós impomos. Mas quando usamos os bens divinos, e o dinheiro é um deles, o dinheiro que circula, mais uma vez, o dinheiro em circulação, ele oferece condições dignas ao progresso das nações, dos estados e dos espíritos que aqui caminham na busca da reparação e da redenção. O dinheiro, em forma de recurso, facilita muito a vida das criaturas, exatamente para poder abrigar aqueles que ainda não têm acesso devido à condição expiatória em que muitos caminham. Providenciar hospitais, medicações, escola, medicamentos, escola, segurança, vida digna a todas as criaturas, isto sim é levar o Evangelho de Jesus a todos os corações. Como podemos falar de Deus, de Jesus, de amor e de caridade a quem está com fome, a quem está com o corpo coberto por feridas, a quem está em sofrimento moral ou emocional? Como podemos conviver com a fome, com a violência, com a guerra? Porque isso tudo está aos nossos olhos. E muitas vezes essas situações acontecem exatamente pelo mau uso do dinheiro daqueles que o estão administrando. Administrar o dinheiro, administrar financeiramente aqui os recursos é uma importante tarefa concedida no mundo espiritual às criaturas que hoje detêm cargos, poder, autoridade e liderança. Então, que hajamos com fé, não porque estamos buscando a salvação, não porque estamos esperando gratidão e reconhecimento, mas por sermos nós aqui, aquele que recebeu o talento divino, que sejamos, se ainda não somos capazes de receber 5 talentos e multiplicá-los, vamos pelo menos receber os 2 talentos e transformá-los para o bem de todos. Não sejamos o egoísta que ali enterrou o talento, como o próprio Senhor da vinha disse: se sabeis que eu colho onde não semeio e se ceifo onde não plantei, então por que não colocou o dinheiro no banco para que ele pudesse render? Assim, pelo menos, eu teria o lucro. Então, responsabilidade material faz parte da nossa caminhada espiritual. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam. E conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Não é a moeda que envilece o homem,
envilece, humilha, torna desprezível. Não é a moeda que envilece o homem, e sim o homem que a envilece, no desvario das paixões que o degrada. O dinheiro não humilha, o dinheiro não torna a pessoa desprezível, mas muitas vezes os detentores dos bens materiais, da riqueza terrena, do dinheiro, eles sim acabam sendo humilhados, desprezados, muitas vezes por serem egoístas e orgulhosos, acabam se transformando em ilhas, cercados em vez de estar em volta de amigos, de companheiros e de situações, estão cercados exatamente por tudo aquilo que eles carregam dos bens materiais e do dinheiro. A falsidade, a cobiça, a cupidez, a arrogância, muitas vezes a presunção. Mais uma vez, não é o dinheiro que faz com que as criaturas possam humilhar as outras. São a situação que a criatura tem de não saber lidar com ele, com o dinheiro, que as torna desprezíveis junto aos necessitados. Porque muitas vezes a esmola que eles dão queimam a mão do necessitado. Muitas vezes, aquele dinheiro que eles dão em forma de caridade, a criatura que o recebe percebe ali tanta negatividade que, se não fosse a fome, se não fosse a dor, se não fosse a sede, se não fosse a falta do abrigo, com certeza ela abriria mão daquelas poucas moedas que as criaturas dignam assim de oferecer. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se façam bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, afeição do ar que respiras, sem furtá-los aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Como ele diz, o dinheiro, qual a diferença que tem o dinheiro para o ar que respiramos? Ambos não pertencem a Deus? E Deus, por acaso, cobra deste ou daquele pelo uso do ar? A importância que o ar tem para os pulmões, para a manutenção da vida física e material, não é igual para os afortunados e para os desvalidos? Então, o dinheiro, da mesma forma, deve servir de auxílio para ser distribuído, compartilhado. Não estamos falando que as criaturas tenham que ter sempre em mente o dinheiro, a moeda, e sair repartindo, distribuindo. É tornar vida digna para todos aqueles que se encontram neste planeta de provas e expiações. O ar também acaba sendo corrompido pelos homens, assim como o dinheiro, através da poluição, através, muitas vezes, da destruição irresponsável, muitas vezes o ar contaminado pelas conquistas materiais e para atender às necessidades supérfluas dos homens, usam o dinheiro como se fosse para manter uma cadeira cativa. Não, assim como o ar, o dinheiro deve ser suficiente para que todos possam viver com dignidade. Cada um no estágio espiritual em que se encontra. Cada um cumprindo dignamente e fielmente os desígnios divinos. Todos nós podemos ter um lar, uma casa física, material de alvenaria, podemos ter o conforto dos eletroeletrônicos, podemos desfrutar de um automóvel para poder nos locomover aqui e ali. Todos nós podemos ter as facilidades e o conforto que a vida material nos proporciona. O dinheiro digno, o dinheiro que foi ganho
honestamente com o suor do rosto, sem escravizar, sem humilhar, sem ofender, sem corromper, bem aplicado, é bem visto aos olhos divinos. Jesus sempre nos recomendou que precisamos ter discernimento, equilíbrio, harmonia e paz. Sim, alguns têm, outros não. Alguns já tiveram, não souberam usar. Hoje contam apenas com o básico necessário. Da mesma forma, os que hoje o têm, o dinheiro, se não souberem aplicar, se não souberem fazer mau uso, poderão amanhã lamentar-se profundamente da oportunidade que perderam. É a justiça divina, é a misericórdia de Deus, nosso Pai. São os ensinamentos de Jesus, o manual de conduta para a nossa existência. Sim, doutrina espírita, mais uma vez, nos mostra a nossa dualidade, espírito-matéria. Ao espírito, as coisas do espírito, as coisas do mundo espiritual, conquistas que são adquiridas, virtudes para que todos nós nos tornemos criaturas melhores. Sim, da mesma forma, a vida material, fazendo com que nós aprendamos aqui a renúncia, o sacrifício, o desapego, para que nós possamos viver a ilusão da eternidade, entendendo e compreendendo que tudo neste planeta tem dia e hora para acabar. As coisas ruins e as coisas boas. Dinheiro e atitude. Dinheiro, quanto temos? Pouco, suficiente ou muito? Atitudes, como estão sendo nossas atitudes? Dignas, razoáveis ou lamentáveis? É isto que o Cristo espera de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.